E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos interpretar uma expressão com múltiplas variáveis. E, para isso, temos o seguinte aqui. Um circuito eletrônico tem dois resistores com resistências R1 e R2 conectados em paralelo. A resistência total do circuito RT é dada pela fórmula abaixo, ou seja, essa fórmula aqui. Suponha que aumentamos o valor de R1 enquanto mantemos R2 constante. O valor de RT aumenta, diminui ou permanece constante? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder sozinho. Vamos lá, então. Pode ser que você já esteja acostumado com a ideia de circuito e resistores, mas calma, para interpretar essa expressão aqui, nós não precisamos entender esses conceitos. Apenas vamos analisar matematicamente que R de t é igual a 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E, para isso, vamos aumentar o valor de R1 enquanto o valor de R2 vai permanecer constante, ou seja, o R1 vai aumentar e o R2 vai permanecer constante. Bem, antes de analisar toda a expressão, vamos analisar somente essa soma aqui de baixo. E como o R2 é constante, ou seja, pode ser qualquer número, se aumentarmos o R1, o R2 vai permanecer com o mesmo valor. Então, só temos que olhar para 1 sobre R1, ou seja, se aumentarmos o R1, o que vai acontecer com 1 sobre R1? Como esse R1 é um denominador, se aumentarmos ele, essa expressão vai diminuir, correto? Então, 1 sobre R1 vai decrescer, ou seja, essa parte da expressão vai diminuir. E se 1 sobre R1 está diminuindo, o que acontece com a soma 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Ou seja, essa expressão aqui está aumentando ou diminuindo? Essa divisão é constante, porque se R2 é constante, então 1 sobre R2 também vai ser. Já nessa parte, como falamos, se o R1 está aumentando, então essa divisão está diminuindo. E como estamos somando com algo constante, então essa soma aqui também vai diminuir. Ou seja, esse denominador aqui vai diminuir. E se o denominador 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 está diminuindo, o que acontece com a fração 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Se o denominador de uma fração está diminuindo, então o valor da fração necessariamente tem que aumentar. Ou seja, cada vez que você divide por números menores, o resultado vai ser cada vez maior. Então, nesse caso, tudo isso aqui está aumentando e, consequentemente, o R de t está aumentando quando aumentamos o valor de R1 e deixamos o R2 constante. E, como você viu, não foi preciso utilizar nenhum conceito de resistência, né? Apenas matemática. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!